Olá, gente, tudo bem com vocês? E hoje é a discussão do conto Os Três Porquinhos. E o tema que esse conto trouxe foi inteireza. Ficou tão bonitinho. Pois é, gente, o conto Os Três Porquinhos trouxe uma mãe muito crítica com os filhos, para não dizer até cruel, né? A forma com que ela abordava os filhos, né? Quando se referia ao pai das crianças, dos dois mais novos. Teve um conto que eu trouxe aqui, onde a discussão se tratou de origem e pertencimento. Foi o conto de Malévola, que eu trouxe uma fala, uma discussão parecida com o que a gente vai fazer hoje. Porque quando a gente trata de inteireza, a gente tem que lembrar a nossa origem, né? Como fomos criados, a partir de quê, a partir de quem. Então, todos somos 50% pai, 50% mãe. E atrás do pai, atrás da mãe, existem vários e vários antepassados. Então, desde o momento da nossa criação, da nossa origem, na barriga da nossa mãe, a gente já traz uma história que vem de muitos e muitos anos, né? Uma história que tem coisas positivas, uma história que tem coisas negativas, são as nossas heranças, né? E que formam a base para o nosso ser. Então, todo ser humano, ele sente essa necessidade de pertencer, né? De trazer em si a sua origem. Mesmo que a gente repita a parte positiva ou mesmo que a gente repita a parte negativa. E tudo isso não é consciente. Não, de forma nenhuma. Na maioria das vezes a gente traz inconscientemente, tanto quanto a gente traz as doenças de família, tanto quanto a gente traz o tipo do cabelo, a cor da pele, o tamanho. Então não é só essa parte física que nós herdamos, mas é um monte de outras coisas que formam o nosso ser. Lembro bem que quando eu estava discutindo o conto da Malévola, eu falei de Bert Hellinger e disse assim que ia trazer uma visão que eu tinha aprendido, né, durante a formação em constelação, mas que era muito individual minha, né? E assim, é isso que eu vou trazer de novo. Ou seja, como nós somos metade pai e metade mãe, é muito importante que nossa mãe tenha respeito pelo nosso pai e que o nosso pai tenha respeito pela nossa mãe, para que isso caminhe de uma forma harmoniosa dentro de nós mesmos. Porque os pais são para a criança, né, no início de sua formação, as pessoas mais importantes. E deve continuar assim. Nós temos que ter o respeito por eles, seja que história for que a gente tenha. Mesmo que o nosso pai nunca tenha sabido, por exemplo, da nossa existência, mesmo que a nossa mãe tenha nos dado para adoção, mesmo que a nossa mãe ou nosso pai se utilize de violência durante a criação, durante a educação, seja que história for que a gente tenha vivenciado, né? A gente precisa trazer dentro a gratidão pela vida. Ponto. O que está após isso
precisa ser claro, organizado, precisa ser olhado, precisa ser visto, trabalhado. Traz traumas, traz sofrimento, muitas coisas, né? Outras pessoas não, têm histórias belíssimas de relações assim calorosas, relações construtivas imensamente com a mãe, com o pai. Mas a criança, ela, independente da história, ela vai ter momentos que ela vai se sentir rejeitada, que ela vai se sentir sozinha. Às vezes é algo bem pequeno que a gente nunca vai imaginar, mas a forma com que a criança vivencia aquilo não é igual à forma que o adulto vivencia. Então, assim, é diferente. O que é que nós, como adultos, devemos ter? É isso que eu falei, essa gratidão pela vida. Porque tendo recebido esse presente dos pais, o restante a gente vai construindo. Para nos sentirmos plenos, inteiros, é preciso que a gente tenha acolhido, tenha tomado dentro do nosso coração nossa mãe e nosso pai, né? Nossas famílias, o que está por trás da nossa mãe, o que está por trás do nosso pai. E aí a gente toma esses pais dentro de nós, sente gratidão pela vida que nos foi presenteada através deles, e aí a gente segue, né? Às vezes a gente se sente devedores. A gente quer retribuir ao pai, à mãe, o que eles nos deram, mas isso é uma coisa impossível, a gente não tem como retribuir a eles da mesma forma. A gente pode homenageá-los de uma outra forma, fazendo o que eles fizeram por nós para os nossos filhos, né? Ou fazendo assim, construindo algo com a nossa alma durante a vida e dizendo, olha, estou fazendo isso em sua homenagem, meu pai, minha mãe, né? Então essa é a forma que um filho pode retribuir a vida que os pais lhe deram. E essa vida sempre tem nas entrelinhas o amor, independente de como tenha sido. Independente. Vamos pegar assim, um caso extremo, mesmo que tenha sido um estupro, né? Poxa, como isso tem amor? O amor é a vida. Bom, as experiências que a gente vive nos fazem crescer. A forma que nós utilizamos para viver cada experiência, isso é que faz a diferença, né? Você cresce mais, você cresce menos. Então, a inteireza de cada ser humano parte desse reconhecimento, em primeiro lugar. É o primeiro passo, né? A partir daí você começa a se buscar, como a gente sempre fala do autoconhecimento, a se compreender, a distinguir as suas qualidades, né? Os seus potenciais, também os seus pontos fracos. E aí a gente vai passo a passo se construindo. Mas para nos sentirmos inteiros e plenos, é fundamental esse acolhimento, esse agradecimento, esse tomar pai e mãe dentro de si. E esse Conto dos Três Porquinhos traz justamente esse tema, que é um presente, né? Para a gente poder refletir. E para você que está entrando no canal Entre Contos
nas entrelinhas dos contos infantis pela primeira vez, eu escrevo, aliás, eu reescrevo de uma outra forma os contos infantis. E aí aparecem temas que são muito interessantes quando se trata de autoconhecimento. Então, se você gostou, se você conhece alguém que também pode gostar desse canal, por favor, divulgue, mostre, curta, faça um comentário. Isso é bem importante para nós, ok? Então tá, gente. Então, até o próximo vídeo. E muita gratidão a todos vocês.